Eu estou aqui dia 6 de agosto de 2026, na casa de Esté, de Cádimo, de Antonieta, de Felipe e também dos filhos dele e também de tio Francisco, que hoje chegou hoje ou ontem? Chegou ontem do hospital. Aí eu estou fazendo um bocado de mini entrevista com ele, antes que ele se torne famoso e vá para o New York Times, né? Tio Francisco, como é o nome do senhor, tio? Completo. Francisco José Torres. Francisco José Torres. Ô tio, quantos irmãos você tinha? Tinha 9. 9. Era primeiro, mais velho, quem era? Era meu pai? O mais velho era José. Meu pai. Pronto. Depois, Maria Luísa. É isso? É. E depois? Você lembra? Eu acho que é João. João, né? Bom, a gente vai fazer várias entrevistas com ele, se ele permitir, pequenas entrevistas, que mostram a história da nossa família através da ótica de tio Francisco. Tio Francisco, ele foi, além de nascer em Palmeiras, ele nasceu em Palmeira dos Índios, que hoje para mim é Palmeira, para os índios não quero não, mas ele se tornou procurador de justiça. Então a gente vai fazer algumas pequenas intervenções. Ô tio, quanto tempo o senhor morou em Palmeira? Até os 13 anos, mais ou menos. Qual é o ano, mais ou menos? O ano não me lembro, não. Lembra não? Então, 13 anos, faz aí, Antonieta. Antonieta, 13 anos. Ele morou até quantos anos ali? Olha, a Antonieta, filha dele, ó, minha priminha querida, amada. Veja bem, eu nasci em Palmeira, morei em Palmeira. Morou quanto tempo? Até os 13 anos. Até os 13 anos. Quando me mudei para Maceió. Aí passei a residir na rua Santos Pacheco. Em Maceió. Maceió. Olha aí, então, antes de ir para Maceió, porque eu vou fazer essas entrevistas em etapas, tá bom? Para não desgastar muito o senhor. Tem 69 anos que ele está morando aqui. 69 anos que ele está morando, a Antonieta fez aí. Está morando aonde? Em Maceió, é? É. Pronto. Ô tio, me diga uma coisa. O senhor morou lá em Palmeira dos Índios e como era Palmeira dos Índios naquela época que o senhor começou? Era naquela... A casa de vovô era em frente à catedral? Não. Casa de papai sempre foi ali na subida da ladeira que vai para o centro da capital, de Maceió, de Palmeira. Não era da catedral? Não, Não. não. Ele morou ali durante muitos anos, até que saí de lá. Ah, foi, né? É. Mas ele morou antes em outro lugar. Não, Que era nesse... morou lá, sempre chegou lá, alugou a casa e ficou morando lá. Certo. Até o dia em que a dona da casa, que era daquele pessoal de Mota, A família Mota. Sei. resolveu vender a casa, mas não queria vender a papai. Tinha outro Então comprador. ele invocou a lei, que já na época permitia que qualquer que seja o preço pedido pela casa, ele teria preferência. E ele usou essa preferência e terminou comprando a casa, que depois foi a morada da família. Então, a primeira moradia da família Nilo Antonieta Torres foi nessa casa. Pô, eu não sei se foi a primeira, porque não há registro. Mas É exatamente aonde essa casa? essa casa era ali. Não tem a livraria? É porque quem vai ouvir esse vídeo não sabe como é que é o negócio. Ah, mas também não vai saber, porque nesse tempo não tinha macro. Tinha, na esquina tinha Banco do Brasil Ah, certo. e ao lado tinha a livraria. Certo. Eu me Eu lembro. morava em frente. Certo.
E o senhor passou a Mas aí, morar quantos anos ali? Até quantos anos? até os 13 anos. 13 anos, né? Foi Então quando... o senhor saiu adolescente. Exato. Quando meu pai, não sei por que razão, ele, quando se aposentou, ficou com a casa ali atrás da casa do Luiz. Mas ele não estava gostando, queria uma coisa melhor e tal. E então resolveu vir para Maceió. Ele tinha um irmão aqui, que era Sim, mas Cícero. antes de ir para Maceió, não compraram a casa São Paulo, não? Sim, mas aí foi depois. Depois, né? Depois ele tinha a casa São Paulo, que era tecidos. Olha, a casa São Paulo ficava de ferragens, né? Não, a da esquina. De esquina, né? Era Que era do tecido. Apolônio. Que é o Apolônio. Não, era tecido. Tecido, né? Nessa época, Palmeira dos Índios, ela se situava mais no centro da cidade, não era como agora que está. Sim, aí a partir disso aí, ele passou a morar nessa casa, é isso aí. Exato, ele passou a morar nessa casa, ficou durante, não me lembro quanto tempo, mas ele achou interessante vir para Maceió, porque ele tinha um irmão aqui, chamado Cícero Torres. Conhece, ele morreu, segundo a informação que eu tive, tio, ele morreu de um choque que ele teve de um poste que caiu lá no Jaraguá, isso é verdade? É verdade. Ele estava pregando cartazes de política, que ele era político na época, e quando ele andava, não observou que tinha um fio descoberto que estava no chão. Aí ele tropeçou no fio, o fio enrolou-se nele e ele morreu eletrocutado. Você sabia disso, Antonieta? Hã? Não? Pois é, tio Cícero. Agora, e como foi a Casa São Paulo? A Casa São Paulo foi antes ou depois disso? Ele tinha a Casa São Paulo Tecidos. Tecidos, é. Aí Que não era no mesmo lugar da de ferragem. Não. Era ali na esquina que dá para a Praça da Independência. Certo. Foi quando houve uma oferta de vender essa outra casa, que era vizinha à prefeitura, Que ficou de ferragens. que depois passou a ser de ferragens, que era do como é o nome dele? Bom, Esqueci do nome dele. certo. Juca Sampaio. Juca Sampaio, certo? Era de Juca Sampaio. Ele fabricava lá ó, sabão. E era? Sabão? Sabão, tinha um legal. forno lá. E então ofereceram ao papai. E graças ao empenho de José, foi comprada a casa. Mas quem é que... Aí virou Casa de Ferragem, foi ele? Aí virou Casa de Ferragem. E vinha comprar geralmente em Recife, não era as ferragens? Todas as compras em grosso das lojas São Paulo eram compradas em Recife, que é quem tinha os grandes representantes das fábricas de tecido, das fábricas em geral. Então se comprava mais em Recife e recebia em Maceió. Mas nessa época, quando estava já com a Casa São Paulo, o senhor tinha quantos anos e quem é que estava administrando a Casa São Paulo? Era papai e vovô Nilo? Bom, veja bem, não houve assim uma administração logo. Comprou-se a casa e começou então a comprar mercadoria para vender. Então foi comprado vários tipos de mercadoria, foi organizada a loja e ela passou a funcionar como loja de ferragens. Quase de lá da prefeitura, né?
ao lado da prefeitura. Bom, essa é a primeira parte, mas eu quero perguntar uma coisa antes de terminar essa primeira parte. Se tio Francisco permitiu, eu vou fazer várias flashes desse sentido. Aí eu pergunto ao senhor, antes de Palmeira dos Índios, a família morou em Quebrangulo. O senhor já tinha consciência disso ou o senhor nasceu em Palmeira só depois e não sabia? Eu não era nem nascido, porque eu, Pedro e Tereza nascemos em Palmeira dos Índios. Então, é que não tem ideia do que se passava antes. Apenas ele, não satisfeito com a vida lá em Quebrangulo, preferiu sair de lá, não sei porquê. Eu sei. Não sei como. Eu sei. Não sei como, porque ele então passou a viver em Palmeira dos Índios, onde botou negócio que prosperou. Bom, esse a gente vai chamar de corte, que é um termo moderno. Corte da vida de tio Francisco, Francisco José Torres. Tinha Barros também? Barros. Não. Não, né? Os três últimos não tinham barro. Não tinham barro, né? Então, a minha ideia é criar esse, digamos que a gente chama de corte hoje, né? Esse corte da vida até a gente pegar a 15ª reencarnação de tio Francisco. Tio, obrigado, viu, por tudo e espero que a gente faça outras agora para a gente complementar essa história, não é? Tá certo. Tá certo? Tá. E parabéns por ter saído. Ele acabou de sair ontem do hospital, né? Não é isso? Exato. Tá bom. Então, obrigado por tudo. Então, depois a gente vai fazer, né, Antonita? Fazer a continuação da história de Francisco José Torres, né? Até mais.